Porque, gente, lembrem que num plano cartesiano não existem só números inteiros, positivos e negativos. Ainda tem como haver números decimais. Por isso também que eu utilizei a variável float e não a variável int, tá certo? Porque, por exemplo, vamos dizer que o ponto tá em x 2,5 e em y 3. Quando for calcular essa distância, vai gerar, querendo ou não, uma variável do tipo float, porque vai ser um decimal. Então vamos lá. Por que eu boto 2%f? Porque lembrando, o usuário ele vai dar duas variáveis no scan. Então eu tenho que colocar 2%f, porque um corresponde à primeira variável e o outro corresponde à segunda variável. Aí eu utilizo esse eu não sei nem como é que é o nome desse negócio, mas eu chamo de bonitinho. Infelizmente eu não sou muito letrado nessa parte. E aí é importante que a gente é como se fosse o e-comercial, digamos assim. Aí o e-comercial x1, vírgula, tem que escrever a vírgula, porque senão não vai funcionar. E o outro e-comercial pro y, cada um tem que ter o seu próprio. Abre parênteses, sempre fecha parênteses. Percebam, abre aspas, sempre fecha aspas, senão o computador também vai pedir. E eu coloquei o ponto e vírgula para encerrar. Eu dou outro printf, que é para pedir as coordenadas do segundo ponto, da mesma forma que eu fiz com o primeiro. Tá tudo ok? Abri aspas, fechei aspas, abri parênteses, fechei parênteses, encerrei as linhas com ponto e vírgula, e por enquanto está tudo ok. Em seguida disso, eu declarei como que a distância seria calculada. Mesmo eu utilizando a biblioteca mais.h para eu escrever a potenciação, ia ser um pouco complicado. E aí eu preferi fazer dessa forma. No entanto, talvez, para um código mais enxuto, para um código mais limpo, eu deveria ter escrito com a potenciação. Só que como eu estava no meu minitest, já estava nervosa, galera, pra eu lembrar de como que fazia a potenciação com a mat.h, eu ia acabar me embananando e ia gerar muito erro no meu código. Às vezes é preferível você fazer o que você sabe, bem feito, do que você inventar na hora. Então vamos lá. Eu coloquei x2 menos x1, que lembrem, fórmula da distância entre dois pontos é fórmula da distância entre dois pontos. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Depois que essa soma e essa potenciação é feita, é tirada a raiz quadrada, que é o que a gente vai fazer. Vocês lembram que uma potência nada mais é que a multiplicação do mesmo fator por ele mesmo. Então eu fiz dessa forma. Abre parênteses, x2 menos x1, fecha parênteses, vezes. Aqui é uma estrelinha do vezes, tá, galera? É porque como tá escaneado, não dá pra perceber muito bem. x2 menos x1, que é o mesmo valor. Isso aqui equivale a x2 menos x1 elevado a 2, tá? Mas, percebam, abre parênteses, fecha parênteses, y2 menos y1 vezes y2 menos y1. Ah, Marcela, por que você não colocou outro parêntese aqui e outro parêntese aqui? Galera, porque eu não quis. A gente já sabe que a linguagem C, ela vai fazer multiplicação antes da soma. Então, é meio indiferente eu fazer ou não. É mais questão de organização e opção do próprio programador. Eu escolhi não fazer, tá? E encerro com ponto e vírgula. Depois eu dou um printf e coloco a distância entre dois pontos no plano cartesiano é... Por que eu uso é com HA? Porque o computador, para ele utilizar os acentos do português, a gente teria que incluir outra biblioteca. E eu preferi também não fazer isso. Botei o %f. Ah, não expliquei o que é esse barra n. Gente, o barra n com a barra sim é uma quebra de linha. Quer dizer que quando o computador for te dar essa saída, essa pergunta, ele já vai pular para a segunda linha, tá bom? E aqui uma sugestão para mim, que eu escrevi aqui embaixo. Eu poderia ter definido esse %f como %.2f. O que é isso? É dizer que o resultado só teria duas casas decimais. Assim, se for uma... Quando eu for tirar essa raiz quadrada, se for, por exemplo, uma dízima periódica, ele vai dar, assim, muitas casas decimais. E eu acho esteticamente feio, tá, galera? Prefiro ter apenas duas casas decimais. O que é esse SQRT? Isso aqui é a nossa raiz quadrada. Isso que vai calcular a raiz quadrada que a gente importou da biblioteca mat.h, tá bom? Aí a gente coloca aqui dentro a distância, entre parênteses, tá? Porque a gente já denominou que a distância é esse cálculo todo aqui. E vocês percebem que eu tirar a raiz quadrada aqui seria o mesmo que escrever mais ou menos aqui, ó. Raiz quadrada aqui, né? Vocês conseguem perceber isso. Como eu não tenho como fazer assim, em código eu deixo bem aqui. Beleza? Aí, como sempre, abre parênteses, fecha parênteses e termina com um ponto e vírgula. Esse return zero é como se fosse o fim do nosso código, tá certo? Aquilo que a gente estava fazendo no pseudocódigo, que era denominar o fim, é basicamente esse return zero, que funciona tanto em Windows quanto em Linux. Algumas formas de encerramento não funcionam no Linux, e grande parte dos computadores que a gente utiliza na faculdade é com o sistema do Linux, Ubuntu. Ah, percebam que quando você abre o parênteses aqui, ó, do int main, a gente tem que fechar, tá? Tem que fechar. Se não fechar, o computador vai pedir e vai achar ruim. Como eu coloquei aqui, essa pequena observação, esse código funciona, tá? E eu testei ele com o VS Code. Poderia mostrar aqui? Poderia, mas o vídeo vai acabar ficando muito longo dessa forma. Vamos aqui. O segundo algoritmo é basicamente a mesma coisa, mesmas explicações. As únicas coisas que eu vou inserir aqui é essa parte da constante. O nome do algoritmo é área pizza, porque a gente tem que calcular a área de uma pizza, recebendo apenas o valor do seu raio. Eu não utilizei a biblioteca mat.h. Por quê? Porque, mais uma vez, eu escolhi fazer a potenciação daquela forma, multiplicando os dois R's. Então, não era necessário. Professor, quando você receber esse documento, vai ter essa pequena observação aqui, que é para o senhor, tá? Fica a seu critério ler ou não. Vamos lá.
Essa parte aqui me gerou algum burburinho dentro da minha cabeça, porque eu acabei não compartilhando com ninguém. E como eu fiz esse mini teste na terça-feira, ainda não tive outro encontro com o meu professor e ainda não tirei essa dúvida com ele. No entanto, a internet diz que, como eu declarei a constante pi como float. Ah, por quê? Percebam que o pi aqui é um número o quê? Decimal. Se é decimal, não é inteiro. Então eu já declaro como float. Alguns sites dizem que eu deveria ter escrito 13.4.f, ou 13.4f, para dizer mais uma vez que é uma variável float. Alguns sites dizem que o computador, quando ele lê essa parte, ele identifica como se fosse uma variável double. Lembrando que uma variável double ela tem 8 bytes e uma variável float tem 4 bytes. E 4 bytes de diferença faz uma grande diferença em dados, tá? E alguns sites disseram que quando isso acontece, quando eu escrevo sem o f aqui, o computador, ele entende como uma variável float, aí ele vai trabalhando como float. E depois, o computador entende como uma variável double, e depois eu venho aqui com um %f. O %f ele já entende que é uma variável float. E aí ele acaba cortando, 4 bytes de informação, que pode gerar uma perda de dados. Perdão, pessoal. Que pode gerar uma perda de dados, o que não é interessante. Eu não sei se isso é verdade. Posso estar espalhando desinformação. Vou colocar nos comentários desse vídeo se isso é verdade ou não, hoje, após a minha aula de fundamentos da programação. Aí aqui eu declarei a variável, tá? Se eu colocar F ou não, só tem esse problema da perda de dados. Mas o código ele funciona normal, não gera nenhum bug. O meu compilador não ficou pedindo nada. Então pra ele deu ok. Depois eu declarei as variáveis R, que é o raio, e área, e zerei elas, né, pra limpar. Dei o printf pra perguntar qual era o raio da pizza, o /n pra dar a quebra de linha, o pulo de linha, né, que é quando a gente vai dar esse scanf. Eu não quero que fique aqui. Eu não quero que fique bem aqui do lado, eu quero que fique na linha de baixo, porque eu acho mais interessante. Dou o %f, porque é uma variável float, e venho com o meu e comercial e o r, para denominar que o valor escrito pelo usuário é para a variável r. Se eu tivesse escrito área, a área receberia o valor que o usuário colocou. Gente, aqui eu abro uma condicional. Como a gente está falando de uma pizza real, ela não tem como ter um valor de raio negativo. Para uma pizza ter um valor de raio negativo, ela não existiria. Então eu criei essa condicional. If raio maior ou igual a 0, se o raio maior ou igual a 0, abre chaves. A área é igual a π vezes... Eu coloquei esses parênteses por quê? Porque como eu disse anteriormente, na linguagem C as operações matemáticas seguem uma ordem, que é multiplicação na ordem que vier. Eu preferi deixar entre parênteses porque assim eu consigo garantir que o R vai ser elevado ao quadrado antes de ser multiplicado por π, tá bom? Então assim eu consigo ter essa garantia. Se eu tivesse colocado R vezes R primeiro, a máquina faria da forma que ela visualizou. Mas eu preferi escrever dessa forma, porque até quando a gente vai lembrar da área de um círculo, a gente pensa assim, é πr ao quadrado. Já é a ordem que a nossa mente conhece, e eu preferi escrever dessa forma. Mas vai de cada programador também, tá? Daí o meu printf. Aqui, galera, eu coloquei o meu %.2f, ou seja, a área que o meu computador vai dar de saída só vai ter apenas 2 casas decimais, tá bom? Que eu acho mais bonito, mais estético, mais organizado e com apenas alguns poucos, às vezes, arredondamentos. E eu acho interessante, não precisa dessa precisão toda, a gente só tá calculando a área de uma pizza. Isso aí só vai interferir na fome da pessoa que vai comer. Então não é tão importante assim a gente ter 1 milhão de casas decimais de precisão, tá? Só 2 tá tudo bem. Sempre que a gente começa com a condicional if, a gente tem que terminar com o else, tá? Que é se e o se não. Quando a gente abre as chaves e fecha as chaves do if, que é pra dizer quando que essa condicional vai acabar, e escreve em seguida o else. Pro else a gente também abre chaves. O que acontece? Gente, se o raio for menor, for negativo, for menor que 0, claramente vai dar um erro porque essa pizza não vai existir. E aí coloco novamente meu retorno de 0. Percebam que eu não esqueci nenhum ponto e vírgula. A minha única ressalva é pro meu f aqui, que pode gerar uma perda de dados ou não. Vou descobrir já se estou espalhando desinformação. Eu testei esse código, tá? Escrito da forma que eu escrevi aqui no VS Code e ele, mais uma vez, funciona. Dessa vez o problema não está entre a cadeira e o computador. Vamos para a questão 24 e última, que deveria ser feita em C e pseudocódigo. É basicamente para calcular a média ponderada de 2 provas, em que a primeira prova vale... A primeira prova tem peso 2 e a segunda prova tem peso 3. Lembram da forma da média ponderada? Você pega a primeira nota, multiplica pelo peso dela, e depois pega a segunda nota, multiplica pelo peso dela, soma isso tudo e divide pela soma dos pesos, tá certo? Então, vamos lá. Marcela, por que você não colocou a biblioteca mat.h? Porque como é só multiplicação e divisão, não necessita dessa biblioteca, tá certo? Essa biblioteca é só para coisas mais complexas, como potenciação, raiz quadrada, aproximação, seno, cosseno, essas operações matemáticas mais complexas. Quando não, só a biblioteca stdio.h, ela já dá conta, tá bom? Aí vamos lá, hashtag include, que é para chamar a biblioteca, aí abre o meu intmain, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves. Marcela, por que você disse que as notas e a média são float? Gente, porque o enunciado não disse que era impossível receber a nota, por exemplo, 6.5. Então, 6.5 é decimal. Se é decimal, é float. E a média a ser calculada também é float. Eu, como sempre, limpo a minha variável, limpo as minhas variáveis, tá? Zero elas, faço ponto e vírgula, boto meu printf, scanf, que é pra gente saber a nota da primeira prova. Eu já expliquei Marcela, por que você fica dando 2 printf, 2 scanf, se você pode fazer o mesmo que você fez lá em cima, que era colocar os pontos do plano cartesiano na mesma... Por que você não escreva a nota da primeira prova e da segunda prova? Gente,
Porque, às vezes, por organização mesmo do código, a gente fazer dessa forma, fica meio poluído, tá bom? Eu prefiro dar dois printf scanf, do que só um e ficar meio poluído. Eu sou muito da estética. Isso é muito importante para um programador, porque assim ele vai saber organizar seu código. Apesar de de escrever só uma linha de printf ser menor para um código, é melhor para o programador seguinte que vai olhar esse código, ele já vai entender. Ele bate o olho e entende. É assim que eu acabo trabalhando, tá? Coloco o meu %F e o meu comercial com N1, que é para a primeira prova. Dou sempre o barra N, que é para dar o pulo de linha. Faço a mesma coisa para a segunda prova. E aí que eu começo a condicional. Pessoal, não tem como o aluno receber uma nota negativa, tá bom? Só se fosse questão de comportamento, papapá, isso é coisa que não foi especificado no enunciado, então eu trabalho como se não ocorresse, tá? E aí eu criei a condição. Se N1 for maior ou igual a zero, o que é, gente, esse EE? Nada mais, nada menos que a condicional AND. É como se fosse uma porta AND de circuitos digitais, tá certo? Vamos relembrar o que uma porta AND faz. Se eu recebo uma entrada 1 e uma entrada 0, a saída vai ser 0, então não vai ocorrer. Que é exatamente o que eu quero que aconteça. O código só vai rodar se as duas notas forem positivas ou iguais a 0, tá certo? Se uma for menor que 0, o código vai dar erro. Se a outra for menor que 0, o código também vai dar erro. E é exatamente isso que a gente quer que aconteça. Que dê erro caso o usuário dê uma entrada negativa. Porque a nossa calculadora de média ponderada não vai calcular notas negativas, tá bom? Vamos lá. Se isso ocorre, se N1 maior que 0, maior ou igual a 0 ocorre, e N2 maior que 0 ocorre, então o código vai rodar dessa forma aqui. O cálculo da média, que é N1 vezes N2, ou N1 vezes 2 mais N2 vezes 3, somados e divididos pela soma dos pesos, que é 5. Ponto e vírgula sempre não esqueçam, senão o macaquinho morre no espaço. Printf, né, que é o que vai sair, também coloquei 2 casas decimais de precisão, até porque o aluno não vai precisar saber que a média ponderada dele é 7.05689. Isso é irrelevante. Não precisa dessa precisão toda. E o barra N, que é a quebra de linha, eu gosto, meu professor ensinou dessa forma, é bom para organização. E é assim que eu acabo escrevendo todos os meus códigos em C. Acabou a condicional do if, fecha chaves, abre o else, abre as chaves, tá? E o printf errou. Porque se der uma entrada negativa, a calculadora não vai rodar e vai dar erro. E encerrando com return 0, que vai rodar tanto em Windows como em Linux, como em Mac, tá? E mais uma vez, dizendo que funciona, esse código funciona e foi testado no VS Code. O meu compilador disse que estava tudo certo, não solicitou nada. O único adendo que eu digo aqui é que eu poderia substituir esse printf scanf por apenas um. Eu acabo não fazendo isso por questões de organização, eu acho mais bonito, mais estético, mais fácil de bater o olho e entender dessa forma aqui. Agora vamos às críticas em pseudocódigo. Como vocês já estão cansados de perceber, eu sou meio em pseudocódigo. Então vamos lá. Nome, underline algoritmo, cálculo média ponderada. Coloquei aqui, é porque não saiu muito no scan. Mas vamos lá. Declarei as variáveis N1 e N2 média como reais, tá? Não é inteiro. Dei o início e mandei o computador ler essa entrada. Vai receber a entrada do N1 e N2. E aí abrimos a condicional, que mais uma vez eu esqueci os parênteses. N1 maior ou igual a 0 e N2 maior ou igual a 0. Isso vai ocorrer. Percebam que esse E corresponde ao AND aqui. Isso aqui equivale a E, tá, galera? É que eu não tenho mesa digital e aí acaba saindo meio torto assim. Mas tudo bem. E então, né, a média vai ser calculada, mais uma vez, da mesma forma que eu calculei aqui. N1 vezes 2, mais N2 vezes 3, tudo isso somado e dividido por 5. Aí o computador vai escrever, né, a média ponderada é, vírgula, média, tudo certo aqui, acabei não errando, graças a Deus. Caso a gente receba uma entrada de nota negativa, o computador vai dizer que é um erro, dei o fim da condicional, tem que ter sempre esse fim da condicional, tá? Que é como se fosse o fecha aspas do else, né, aqui, ó. Vamos ver. Pronto. É como se fosse esse fecha aspas, que indica o fim dessa condição, e o fim do pseudocódigo. Baseado nisso, galera, muito obrigado por terem me assistido, tá bom? Professor Jefferson, eu espero que esse vídeo não tenha sido muito maçante, como foi para mim, eu já estou cansada. Não sei como se eu aguento dar tantas aulas, tá bom? Isso aqui nem foi uma aula. É apenas me criticando e analisando minhas coisas. Obrigada pela atenção, espero que você tenha gostado e que eu receba uma nota bem legal. Muito obrigada.